Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Setembro é o mês dedicado à conscientização sobre o suicídio. Por isso, nosso tema de hoje é a prevenção do suicídio. O Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Olá! Setembro é o mês de prevenção ao suicídio no Brasil. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Estudos recentes divulgados pela Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a problemas psicológicos. Por este motivo, nós estamos recebendo a assistente social Risiere Busatti, que atua no Santa Maria Acolhe da Prefeitura aqui de Santa Maria. Risiere é assistente social, graduada desde 2005 pela UFN, Universidade Franciscana, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é funcionária pública da Prefeitura aqui de Santa Maria como assistente social, profissional da saúde mental há 12 anos, hoje atua no Serviço Santa Maria Acolhe. Risiere, prazer em tê-la conosco aqui, muito bem-vinda ao Saúde e Qualidade de Vida. E eu já começo te perguntando, antes de falarmos especificamente sobre o tema suicídio, o que é e como atua o Santa Maria Acolhe. Prazer em tê-la conosco. Prazer. Agradecer o convite, primeiramente, e toda a comunidade que assiste o teu programa. De tamanha relevância falarmos sobre isso, principalmente no Setembro Amarelo, né? Esse mês que convoca a falarmos sobre a prevenção do suicídio. O Santa Maria Acolhe, é importante a gente fazer uma linha do tempo. Originalmente ele foi criado com a demanda, né, da Boate Kiss, do incêndio, em 27 de 2013. E ele foi, conforme o tempo, naquele momento atendendo então a população que sentia-se demandando de atendimento na saúde mental direta ou indiretamente, vítimas, a população de Santa Maria, enfim. E ele foi se transformando, né, conforme as demandas que a gente ia percebendo no município. Ele nasceu naquele momento ali. Isso, ele nasceu naquele momento. Então, a gente tinha uma equipe de profissionais com apoio de várias instâncias, né, do Estado, do Brasil e até dos Médicos Sem Fronteiras para atender essa comunidade e pensar formas de atendimento àquele sofrimento, né? Formas que podiam ser tanto de forma mais objetiva como subjetiva, então com profissionais de diversas áreas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, né? Então uma equipe multiprofissional para atender aquela população. Tínhamos contato desde então também com a Associação, né, das Vítimas de Familiares, prestando atendimento, apoio. Que foi criada logo em seguida, né, Risiere? Isso, então a gente tinha uma articulação sempre muito próxima à população. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que as demandas mudaram um pouco conforme o cenário, conforme essas questões do próprio luto, né, que a gente vai estudar nesse percurso. E após, a gente percebeu uma grande demanda de casos com a temática voltadas com ideação, tentativa relacionadas ao suicídio.
E a cidade, no atual momento, então, nos últimos 4 anos, mais ou menos assim, não tinha um serviço específico para dar atendimento à população, atendimento especializado em saúde mental, para a população que não era atendida em outros serviços, como os CAPs ou ambulatórios. Então, era uma população que estava um pouco órfã desse atendimento, né, que precisavam também desse acompanhamento de saúde mental. Então, o Santa Maria Acolhe ele veio se transformando nesse aspecto. Atualmente, né, ele consta como uma equipe multiprofissional, né, a gente atende na Rua 13 de Maio, então uma casa, um serviço específico, especializado, dentro da portaria de saúde mental do município. Ele funcionou naquele período em outros endereços, em outros locais, né, Resiane? Isso, ele foi acompanhando conforme a gente conseguia, começou na Borges, depois para Tuiuti, e nos últimos 3, 4 anos na Rua 13 de Maio. Então, hoje, o Santa Maria Acolhe vem desenvolvendo e estudando essa problemática relacionada ao sofrimento, né? Pessoas que estão em crise em função de um sofrimento, pessoas como nós que não estamos em CAPs, não estamos em centros de atenção psicossocial, né? Ou ambulatórios, ou que também não conseguimos acessar o meio particular, né? Privado, e acabam se encontrando com situações de violência urbana, né, crises do dia a dia, do cotidiano, e que precisam ter um apoio, um suporte para pensar terapeuticamente no que ter esperança sobre esse futuro, sobre esse momento que a pessoa está passando, porque geralmente a pessoa perde um pouco da esperança do viver e relaciona isso à vontade de morrer. Então, por isso que a gente tem que ampliar muito a própria problemática do suicídio, né, da ideação, da tentativa, do pensamento, e pensar que isso, por trás disso, tem diversas outras questões. Então, o Santa Maria Acolhe hoje atende a essa população que não seria para CAPs, né, que não seriam para ambulatórios, que não conseguem acessar outros serviços e que estão em situação de crise, de sofrimento, né, e que a gente possa pensar junto planos terapêuticos para atendimento a essa população. Que estão em situação de crise, como tu falou, por N motivos. Do seu cotidiano de vida, né? O que a gente vem pensando muito também e percebendo em todos os cenários que a gente tem visto, a questão da pandemia, né, desde do ano passado, ela influenciou direta e indiretamente toda a população. Né? Então, a gente tem visto um mercado de trabalho que agora está começando a se reorganizar, a gente tem visto serviços que precisam se reestruturar para atender e ofertar recursos à população, né? Então, as próprias perdas familiares, né? O processo de luto, o processo de muitas pessoas perderam seus familiares e não puderam nem fazer aquele ritual de se despedir, de estar presente no velório, no enterro, porque a gente sabe o quanto isso é simbólico para o processo de elaborar essa situação, seu sofrimento, e elas não puderam, né? Ou foi aquilo que a gente escuta muito, num dia estava bem e no outro não estava mais conosco. E agora, né, além do fator afetivo, né, da família, muitas vezes aquela pessoa era o pai, um pai de família, mãe de família, alguém que era o provedor da casa, né, aquele que tinha uma ação muito pertinente ao fluxo do cotidiano, e aquela pessoa se depara com a perda, né, a parte afetiva, e com o reestruturar a sua vida. E aí, isso é um gatilho para gerar uma crise, para ter uma desesperança do amanhã. O Risieri até, justamente, eu ia tocar mais nessa questão, nesse assunto justamente da pandemia, né? Porque a gente sabe que lógico, a pandemia trouxe, né,
trouxe muito mais transtornos psicológicos, né? E como isso vem, como já estavas falando, mas como isso vem sendo tratado aí pela prefeitura, né? Pelo serviço de vocês? Uhum. Então, na verdade, todos os serviços de saúde, eles podem atentar e acolher, né, essa população que está em sofrimento. De que maneira, né? A gente sempre diz até que Santa Maria Acolhe, ele tem como um fluxo aí a porta de entrada o tradicional postinho de saúde, né? Atenção básica. Uhum. Aquele mais próximo da casa, enfim, do bairro ali. Do seu território. Seria o primeiro passo. O primeiro passo, né? E aí, ali se identificam as questões também, né? Claro, aí os profissionais ali de saúde já conhecem, a gente tem feito muitos processos de matriciar, que é aquela conversa que a gente tem mais próxima, né, da saúde mental com a atenção básica, de explicar, de orientar, de trabalhar em conjunto, de marcar, vamos, quem sabe, marcar aqui um atendimento para essa pessoa é para cá, não é, para onde ela é, vamos ajudar ela nesse momento que ela não está conseguindo nem perceber. Avalia a situação, avalia o caso. Isso. E aí, essas questões da pandemia, então a prefeitura, ela tem a Secretaria de Saúde, né, ela tem tentado articular com toda a rede, que então são desde a atenção básica, daí vai para saúde mental, que são os CAPs, as policlínicas e o Santa Maria Acolhe. A gente avalia em que situação isso está afetando direto ou indiretamente aquela família, aquela pessoa, né? A questão de vulnerabilidade social que se encontra, a questão realmente de um sofrimento, que daí a gente fala assim, né, nem é um sofrimento, alterações na questão psicológica, assim, mas no seu cotidiano, né? Então a gente vai procurar ver que serviço vai estar cuidando dessa pessoa. Então o Santa Maria Acolhe, quando recebe essa demanda, ela faz esse acolhimento, que é escutar essa demanda, verificar, bom, você está nesse momento agora, é um caráter transitório, né? A gente percebe na avaliação que não é algo que ela tem há 10 anos, que é uma situação mais cronificada, que precisaria dar continuidade, isso vai se estender para o resto da vida, digamos, de transtornos mais patológicos, né? Então, assim, a gente percebe que é esse gatilho do que está acontecendo, então a gente vai te atender aqui. A gente vai fazer esse acolhimento, que é um acolhimento interdisciplinar, qualquer profissional pode fazer, o assistente social, o psicólogo, o enfermeiro, o técnico que está ali à disposição. E a gente vai construir um plano terapêutico. Bom, ela precisa de o médico psiquiátrico, o médico psiquiatra, ela precisa de acompanhamento com o núcleo de psicologia por um determinado tempo para avaliar outras questões. Então a gente vai construir junto e ofertar. Se não for para, né, nosso serviço, a gente vai entrar em contato com outros serviços e pensar junto nessa proposta. Então, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela está a par de todas as situações que estão acontecendo e ela está tentando fazer essa comunicação entre esses serviços, para ver que local é o melhor local para acolher aquela demanda que a pessoa está trazendo. Se é uma demanda mais de questões internas, né, de subjetividade, desse sofrimento, ou se também isso se amplia para as questões sociais, né, de dificuldade de acesso a outros recursos, a outros serviços. Nós já estamos aí, daqui a pouco, quase já fechando 2 anos, né, do início de todo esse processo aí da pandemia, de tudo isso que a gente viveu e estamos vivendo ainda, né, Rizieri? Os reflexos agora estão mais fortes, se nota, né, as consequências numa dimensão maior nesse momento, que já se passaram aí quase 2 anos. Como é que vocês percebem isso com relação à pandemia? Sim, inclusive nas nossas ações, a gente tem trabalhado muito também a questão da educação permanente, então a gente vive estudando até esses processos, esses fenômenos que acontecem na nossa sociedade para tentar incluir novas propostas, inclusive práticas de ações, né? A gente percebe que o primeiro ano foi muito o que acontece, né? O que está acontecendo, eu não sei, o medo de sair, o medo de se contaminar, então a dificuldade inclusive de acessar os serviços. O Santa Maria Acolhe, ele nunca fechou, os serviços de saúde mental, eles até reduziram, eles tentaram trabalhar e se adaptar com a problemática, né, da pandemia,
mas por serem serviços de saúde, nós não fechamos. Né? A gente toma todos os cuidados, os protocolos de não ter aglomeração, os grupos a gente não, né, consegue muito implementar os grupos, porque tem toda essa questão de estar na aglomeração, enfim. Então, a gente percebeu agora mais forte esses impactos. Está há tantos meses, há tanto tempo sem estar inserido no mercado de trabalho, as crianças, os adolescentes, esse fator de não estar na escola, né? Então, o isolamento de relações sociais, o isolamento de estar inserido em outros espaços, em outros territórios, aumenta essas questões de sofrimento, né? Então aumenta, inclusive, se pessoas têm tendência a um transtorno de ansiedade, elas podem aumentar isso por estarem nessas situações. E isso já era esperado, Rizieri? Claro que questão de dias após ter início a pandemia, alguns meses, com certeza não iriam acontecer esses reflexos. E por parte de vocês isso já era... Sim, nós não sabíamos exatamente o que esperar, a gente sabia que haveria algo aí que a gente deveria ficar até porque mais tudo atento. também era muito, muito novo, né? A gente não sabia nem, daqui a 15 dias, né? Daqui a um mês, Então, agora a gente tem a sensação, talvez, que com a população, né, a maioria da população vacinada, a sensação que tem que as pessoas estão saindo mais, inclusive para acessarem os serviços. Se sentem mais seguras um pouco. Mais seguras, isso. Mas é importante a gente lembrar sempre, né, que os cuidados devem continuar. Álcool gel, que está aqui, né, pertinho de nós, uso de máscara, então tudo isso é importante. Isso, e esses cuidados a gente toma e a gente trabalha muito com as pessoas, né, que a gente atende, assim, do cuidado do cotidiano, porque é um novo normal, né, uma nova forma de se estar nesses outros espaços. Mas que a gente tem que se readaptar. E como que a gente vai se readaptar, né? E a pessoa que muitas vezes está em sofrimentos psíquicos, em sofrimento relacionados a questões que acontecem no dia a dia, a tendência é essa desorganização, é não conseguir pensar, de não ter essa esperança do amanhã, e aí que vem muito a relação com o suicídio, né? Não necessariamente essas pessoas pensem em se matar, mas elas pensam em morrer, em deixar de sofrer, deixar de pensar dia após dia que não tem comida para dar para o filho, que o filho não foi para a escola e tem medo de ir por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo tem que ir e perdeu o ano, e o parente, o familiar próximo que faleceu, e fora as outras problemáticas sociais que a gente sempre teve no dia a dia, né? Então, a gente já existia problemáticas sociais que impulsionam gatilhos de crise para nós. A pandemia é mais uma. Então foi um somatório. Então é muito complexo, é muito amplo, né? Falar sobre saúde mental e cuidado, de promoção de vida. Então a gente trabalha nesse aspecto de olhar, avaliar, escutar, acolher e construir junto um plano que a gente diz terapêutico, né? De ajudar a pessoa a se organizar no dia a dia para amenizar aquele sofrimento, para trazer um pouco mais de esperança, ou enfim, que possa amenizar mesmo, né? Dar um respiro para a pessoa, assim. E as pessoas necessitam, né? Precisam dessa ajuda nesse momento, né, Rizieri? Precisam muito, né? Sim, a gente percebe que a demanda, ela é diária, e ela é bem significativa, assim. Então a gente recebe diariamente encaminhamentos, ligações de unidades, né, dos postinhos de unidades básicas, do serviço de pronto atendimento, né, da atenção, da urgência e emergência, dos próprios serviços intersetoriais que a gente diz, né, outras políticas públicas do município, de outras secretarias, inclusive, e de colegas, de servidores, de pessoas que nunca se perceberam numa situação de crise e que de repente acordam e começam a perceber que estão tendo isso, né? O que eu faço agora? Né? Então também tem a questão assim que muitas pessoas têm ligação com um momento mais em situação de depressão, né? Um momento mais deprimido.
E isso é avaliado por nós nos atendimentos, incluindo também o atendimento com um médico psiquiatra, né, nas consultas que a gente agenda, para verificar o que é o disparador, né? Se a pessoa que já tem uma tendência mais depressiva, se só aumentou e essa ideação, essa vontade de morrer, Sim. ela é ocasionada pelo momento, ou pela essa situação depressiva, ou por outra situação. Então a gente tem vários panos de fundo que a gente tenta entender para construir junto. Está certo. Bom, nós estamos conversando hoje aqui no Saúde e Qualidade de Vida com Risiere Busatti, assistente social do Santa Maria Acolhe. Nós vamos agora a um rápido intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Voltamos em seguida falando sobre o tema de hoje. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone. Saúde e Qualidade de Vida está de volta e nós estamos recebendo hoje aqui Risiere Busatti, assistente social do Santa Maria Acolhe. O tema de hoje é a prevenção do suicídio, mas é claro que também nós estamos entrando em outros temas, em outros assuntos, né, relacionados à saúde mental, pandemia, que é inevitável, né, Risiere? Mas agora eu queria te perguntar como é o acolhimento, né, a casos de crise, né, relacionados a comportamentos suicidas, né? Como pedir ajuda? Como vocês trabalham isso lá no Santa Maria Acolhe? Então, a gente, até como mencionado um pouco antes, assim, é importante, a princípio vem da atenção básica, né, do postinho, do território, quando alguém ela está na família, a família está percebendo que essa pessoa está falando sobre morrer, né, falando com ideação suicida de falar, inclusive de falar eu vou fazer isso, né, ou com tentativa. Se a pessoa pede ajuda ou não pede ajuda, o familiar e a pessoa pode ir até a atenção básica,
porque às vezes, muitas vezes, ela já tem referência ali, já tem inclusive consulta com os médicos ali, então facilita o fluxo de encaminhamento, né? Mas, de qualquer maneira, o Santa Maria Acolhe, ele funciona de segunda a sexta, né, das 8 ao meio-dia e da 1 às 17. Então, a gente tem acolhimentos, tem horários que a gente marca de acolhimentos para fazer essa escuta. A gente tem alguns horários marcados porque a gente tem uma equipe, a casa, né, a gente está também num espaço que a gente tem que delimitar para a consulta psiquiátrica, para a consulta de acompanhamento, administrar de acordo com o caso. Isso. Então a gente conta com essa equipe multiprofissional, né? Somos 2 assistentes sociais e um assistente social que é residente da saúde mental da FSM. Temos residente em psicologia, em terapia ocupacional, temos 3 psicólogos, enfermeira, técnica administrativa, recepcionista e os médicos psiquiatras. Então, a gente vai, conforme aquele acolhimento, aquele horário que a pessoa marca, a pessoa pode dar uma ligadinha para lá que a gente também explica, né? Então, a gente vai fazer a primeira escuta. Esse acolhimento que a gente fala é para essa construção desse plano terapêutico. A gente vai avaliar ali a situação da pessoa. É importante a gente ressaltar que em muitos casos, né, a gente consegue até ver que a pessoa já teve referência a outros serviços. Ela faz acompanhamento num centro de atenção psicossocial, que é um CAPS, ao que outras drogas, por exemplo. E lá ela já faz acompanhamento e ela está tendo questões de ideação, pensamentos, né, suicidas. Só que lá eles avaliam, bom, o que vem antes? Se o uso abusivo de substâncias aumenta essa ideação ou o que é a demanda primária, né? Então a pessoa ela continua sendo acompanhada nesses lugares onde ela é referenciada. Caso ela não tenha ido a nenhum lugar, né? Então ela é acolhida ali no Santa Maria Acolhe e a gente vê. A partir daquele acolhimento, a gente marca novos atendimentos, né? Acompanhar junto, semanalmente, às vezes. A gente vai ver muito como é que é a situação da pessoa, né? A pessoa traz muito latente, às vezes, da ideação, do desejo de morrer. Então, às vezes com plano, né? Com plano já traçado. Então, a gente trabalha de forma mais intensiva, tem um olhar mais intensivo, né? Classificando esse risco. Alguns chegam a falar abertamente, Risiane? Sim, nós temos alguns casos e aí a gente discute muito a gente faz estudos, né, clínicos desses casos, assim, para tentar entender se isso é já há muito tempo, né? Tem questões patológicas, às vezes, que estão associadas, né? Eu escuto uma voz que sempre me diz, bom, que voz é essa? É uma voz do teu desejo, uma voz de que daqui a pouco a pessoa tem aí um outro transtorno, que ela precisa ser medicada para isso, para ela conseguir lidar com essas vozes, algumas amenizar a voz, diminuir aquela voz, ou, bom, como é que eu consigo viver, não querer morrer, mas continuar ouvindo as vozes. Então, esses transtornos a gente vai avaliando. E de maneira geral, quando as pessoas vão, elas falam ou dificilmente acontece de falar para vocês ali, dizer na hora que... Olha, no acolhimento a gente escuta realmente de tudo um pouco, né? Então, como a gente acolhe ao sofrimento, à crise, não necessariamente que nos acolhimentos se falam em suicídio. Às vezes a pessoa fala que está sofrendo muito, que não tem perspectiva de vida, que não consegue acessar nada, não consegue sair da cama. Bom, a gente vai vendo isso. E essa abertura maior que eles demonstram facilita no tratamento, enfim, de como tratar daquele caso especificamente? Sim, às vezes facilita, porque é muito singular, né? Por isso que a gente fala que é o plano terapêutico singular. É muito da situação daquela pessoa, da história de vida dela, do contexto familiar, né? Como ela está inserida no contexto econômico, como que ela tem que apoio, quais são as redes que ela conta, né? Qual é a fragilidade que ela tem mais em evidência. Então, quando ela traz isso, a gente avalia a partir disso, a gente escuta não o sintoma, a gente escuta também o sintoma, obviamente, a pessoa fala, estou deprimida, estou com ideação.
Bom, mas então vamos conhecer um pouco essa história aí. Como é que tá? Como é que é teu dia a dia antes disso? Durante, antes? A gente vai tentando conhecer a história da pessoa. Tentando buscar de onde vem aquilo ali. Elementos que possam nos ajudar, inclusive, para se tornar terapêutico, para tirar um pouco desse foco. Ou quando a gente fala que a fala, o acolhimento, ele é muito terapêutico, ele tem uma potência muito grande, porque muitas vezes as pessoas chegam ali e elas saem assim, eu só precisava ter um lugar para falar, porque na minha casa algumas pessoas dizem que eu sou louca, ou eu não tenho com quem falar, eu já não sei se isso é meu ou de que é, se isso é da minha cabeça, se eu tô errada, porque também tem a questão o suicídio ainda é um tabu, né? Então por isso que ele é muito complexo, para falar de suicídio, a gente tem que elencar diversos fatores para analisar mais a fundo o que é isso, né? Historicamente, então a gente tem muitos elementos que a gente pode estar avaliando. E aí as pessoas, elas trazem muito isso, dessas fragilidades, né? Às vezes elas não percebem, não tá objetivo, por isso que a gente fala dessa crise subjetiva, a gente fala dessa subjetividade, né? De onde ela tá, quais são os meios que fazem ela se relacionar com outras pessoas. Tu comentou agora há pouco sobre a questão, na minha casa dizem que eu sou louco, enfim, isso e aquilo, não tenho com quem falar. Aí eu quero já te fazer um outro questionamento, né? Qual o papel da família, dos amigos nessa prevenção do suicídio aí? A gente até clarifica assim que a família muitas vezes, né, ela também está em grande sofrimento, né? Nada é um fator isolado, né? Então o papel da família, como da comunidade, como das instituições, é sempre buscar ajuda e o diálogo, é ouvir, é acolher. Sobretudo daqueles que estão mais próximos, no caso a família, claro, ou amigos, isso, né, Rizeli? A rede que a gente conta, a rede próxima, a rede de afeto. Os que estão mais perto. Isso. Aquela pessoa que tem mais vínculo, não necessariamente, às vezes numa casa, um filho tenha mais vínculo com o pai ou com a mãe, às vezes ele tem com uma madrinha, que ele consegue se abrir mais, porque às vezes os adolescentes têm muito assim, eu não quero decepcionar meus pais, então eu não posso falar que eu estou em sofrimento, não posso falar que eu estou com pensamentos de morte para os meus pais. Né? Então, colega, um amigo mais próximo. Escola, qualquer lugar, qualquer espaço, né? Muitos adolescentes acabam trazendo, a gente também tem as funções midiáticas, né? Que tem dois lados, o quanto é perigoso, mas o quanto também é um espaço de que a pessoa se intitula para poder falar, se sente pertencente àquele espaço e consegue falar sobre o seu sofrimento. Então, o papel da família também é procurar. E quando a gente acolhe ali, a gente diz que a gente acolhe a família também, que é um dos papéis, né, dos atendimentos dentro de um órgão psicossocial, né, de uma instituição que atende. Nosso trabalho é psicossocial, então é pensar para além do sintoma. Então a gente conversa com a família, a gente orienta a família, a gente acolhe, escuta também o sofrimento da família, né? Não no objetivo de dizer, olha, o fulano falou isso, falou aquilo, não, vamos pensar junto o que está acontecendo, no teu olhar, o que tu acha que pode ser, que elementos tu pode pensar junto conosco, assim. E aí a gente vai, daqui a pouco tem um grupo, claro que aí a pandemia também, né, nos impediu de muitas ações, por isso que ela volta a aparecer a pandemia aqui no nosso assunto, não adianta, né? E aí então, porque às vezes existiam grupos, e grupos têm uma potência muito grande, né? Porque um espaço onde a gente enxerga o outro passando pela mesma situação que a gente fala que são os pares, né? Aquilo acolhe, aquilo faz com que a pessoa esvazie um pouco aquela sensação de sufocamento, né? A gente fala muito que o suicídio, né? Para além dessa palavra, a ideação, o sentimento, o desejo de morrer ou de não estar mais vivo tem muito quando o sujeito pensa que se esgotou toda a possibilidade dele de estar vivo, né? Por sofrimento psíquico, por falta dos meios, por falta de relacionamentos, enfim, quando ele já não consegue mais perceber que tem possibilidades, né? Então, se esgotou. E aí, o que vem para ele nisso, né? Então, a gente fala muito que a fala, o espaço onde de se escutar e validar, então nesses serviços a gente valida o que o outro diz.
A gente escuta e no sentido de a tua fala, você não é louco por estar sofrendo, por estar pensando nisso, isso não é errado, não é certo. A gente está te ouvindo. Então, o que a gente pode fazer para estar contigo e te ajudar, te trazer um pouco de segurança, né? Tá certo. Eu quero voltar um pouquinho, tu falaste agora há pouco na questão do tabu, né? E eu acho importante nós reforçarmos isso. Sempre houve, como, né, tu falaste agora há pouco, um certo tabu, um certo cuidado quando o assunto é suicídio, né? Se deve falar sobre o assunto? Sim, se deve falar, mas assim, a gente pensa que às vezes o foco não é falar sobre suicídio. É falar sobre produção de vida, sobre produção de cuidado, né? Em que sentido? Por exemplo, você está em casa com a família, né? O que você vai falar? Olha, suicídio é muito preocupante, isso, aquilo. Mas falar de produção de cuidado, de estratégias em saúde mental, de estratégias de que possam trazer um bem-estar para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, enfim. Nas instâncias, né, na comunidade, nas instituições, deve-se falar de forma realmente do suicídio também como promoção de cuidado, de olhar. Né? Que daí a gente entra nessa questão da prevenção ao suicídio. Como que se previne o suicídio? Né? Não é uma prevenção em si, mas é um olhar que acolha, escute e construa junto maneiras de amenizar aquele sentimento que a pessoa está sentindo, que talvez não vá levar, né? Não vai levar ao suicídio. Porque muitas vezes, claro, tem pessoas que estão muito cronificadas e o desejo é tão grande, né, que daí precisam de um acompanhamento mais contínuo, que a gente fala daí no CAPS, por exemplo, Prado V, porque é um serviço que atende pessoas também com questões, uns transtornos mais graves, que precisam de acompanhamento intensivo, de forma mais intensiva, né? Claro que a gente vem aí também de uma luta de uma reforma psiquiátrica, que a gente tenta trazer esse sujeito com esses sofrimentos na comunidade. Que espaços a gente pode dar, que olhar a gente pode dar para isso, né? Para esses sintomas e para as suas relações sociais mesmo. Então se deve falar, mas não com enfoque no suicídio em si, né? Mas na atenção, cuidado e saúde mental, em práticas que possam ser, que possam trazer um bem-estar, que possam trazer mais ações produtivas para aquela pessoa, né? É possível prevenir o suicídio? Então, é possível se avaliar o grau de situação de sofrimento que a pessoa está. E aí a gente vê, né? Um sofrimento muito agudo, medicação, terapia, acompanhamento com um profissional da saúde mental, estratégias na saúde lá no território. A internação seria o último? A internação a gente pensa que é o último, mas que é uma das ações que às vezes, no momento que a pessoa... Porque daí a pessoa já está num momento muito desorganizado. Seria a última alternativa. Porque assim, às vezes, pelo menos para estabilizar. A gente sempre fala que a internação, tanto no âmbito da saúde mental do álcool e outras drogas, ou outras questões, ela é para aquele momento que a pessoa não consegue se estabilizar organicamente, clinicamente, no meio onde ela está. Não existem recursos, não conseguem um apoio, ela está muito fragilizada e ela precisa dessa internação. Essa internação é uma internação breve, né? Não é a internação que a gente lutou tanto para se trazer essa desinstitucionalização, não é internação em casas, né? Mas é uma internação para estabilizar o quadro mesmo, verificar se precisa medicação, que outros fatores a gente pode, né? Para a pessoa daqui a pouco sai da internação, bom, e agora o que a gente faz? Né? Muitas pessoas perguntam, a pessoa saiu da internação, e agora? Bom, agora a gente procura serviços de saúde, né? Serviços, estratégias, um acompanhamento terapêutico que possam produzir saúde, produzir vida. Né? Ela gostava muitos anos atrás de fazer atividades físicas, ela gostava de fazer caminhadas, não que a gente vá sugerir que ela tem que fazer isso, porque tem que vir do desejo do outro, né? O que tu gosta, o que tu acha que tu conseguiria fazer agora? Então, como ela está numa situação, às vezes ela não consegue fazer nada, né? A pessoa realmente ela está muito fragilizada. Então, há possibilidade de se produzir e se cuidar sem vida.
Então, são diversas instâncias, diversas estratégias e elas nunca devem ser percebidas isoladamente, né? Então, sim. Risiele, nós temos o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, através do 188, funcionando, né, em todo o país, e enfim, aqui em Santa Maria nós temos também, né, um trabalho da equipe, obviamente que é um outro serviço oferecido, em que grau, né, em que dimensão isso contribui com o trabalho de vocês? Um complementa o outro? Como é essa relação com o trabalho do CVV? A gente não tem uma interlocução direta, né, com eles, assim, mas quando a gente, num atendimento, né, com uma pessoa que a gente está acompanhando, ela fala que em algum momento ela gostaria de ter essa facilidade de, às 10 da noite, falar com alguém, nesses horários, por exemplo, que não tem um acompanhamento, os serviços estão fechados, né? A gente, olha, você pode contar com todos os serviços e estratégias que sejam terapêuticas para você. Então, o CVV, ele é um canal, um dispositivo importante, sim, porque ele está disponível, é mais uma ferramenta, né, mais uma ação que está disponível daquela pessoa. A gente também fala muito assim, se as pessoas têm muito... durante o dia ou fora do horário das 5 horas da tarde, assim, que a gente fecha às 5, né? Ela está num momento de crise, urgência e emergência, que ela está com a fala, vou cometer o suicídio agora, ou ela está muito desorganizada, precisando ter uma contenção, uma coisa, né, medicamentosa. A gente sempre orienta nesse aspecto a ir a um serviço de urgência e emergência, né, que é o caráter urgência e emergência, então que é um pronto-atendimento, né, a gente tem PA do patronato, que é a porta de entrada para esses casos, para ela ser olhada, ser recebida, conter organicamente, né, às vezes o médico poder medicar e se avaliar se precisa ser internada, né, receber uma internação para poder estabilizar aquele quadro clínico, daí o médico mesmo, a própria unidade faz o encaminhamento, faz as referências, né. E então a gente sempre lembra que as pessoas precisam saber que elas têm dispositivos de cuidado, que elas podem falar sobre isso, né? Que elas não vão ser consideradas loucas ou que elas não vão estar incomodando, né? Que elas podem acessar, elas podem chegar no postinho perto da casa dela e falar, eu preciso de ajuda, que o postinho, se eles não vão fazer o atendimento, claro, eles vão fazer o encaminhamento para nós. Se ela chegar lá na frente do Acolhe Agora, a gente vai conversar, vai marcar os atendimentos, tá muito ruim, né? Você pode conversar, a gente tem telefone, a gente liga, tá sempre em contato com essa pessoa, né? Que é nossa, que ficou referenciada a nós. Mas é importante que as pessoas possam saber que existem recursos, né? Que o município oferece recursos. Risiele, nós já estamos nos encaminhando quase para o final do nosso programa, passa rápido, né? Ainda mais quando o assunto é importante, interessante, então já estamos no minutinho final. Eu gostaria, tu falaste agora lá no início da nossa conversa a respeito da questão do luto, né? Seja agora por este período de Covid, de pandemia, onde muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos, seus familiares, seja até pela própria questão, né, da perda de alguém em função devido ao suicídio. Como tratar, né, se pudesse resumir rapidamente para o nosso telespectador, como tratar esse luto, né, que a gente sabe que existem até etapas, né, mas o que as pessoas podem fazer, devem fazer, também isso aí é um trabalho, acredito que para vocês também acolher nesse sentido, né, de poder dar esse suporte após a perda, né, de um familiar, de alguém. Então, assim, o luto, como qualquer processo de sofrimento, né, como a gente ali no Acolhe trabalha com o sofrimento, né, e o luto, ele é um processo a ser elaborado e é muito subjetivo, vai muito de cada um, de cada situação, ou como a pessoa está levando, né, essas etapas que, né, se fala no luto, mas não que essas etapas tenham um prazo, né, ou que elas tenham que ser de uma certa forma. Então, o luto, ele deve ser, a pessoa, ela tem o direito a poder ou não querer falar, ou querer falar. Então, às vezes a família fica, tu precisa falar, tu precisa chorar, tu precisa externalizar.
ela vai muito do que ela sente. Claro que a família, ou o amigo, ou quem tem mais vínculo pode assim, você pode se abrir, você está seguro, faz parte, é um processo, é tranquilo. Isso que você está passando, essa vontade de chorar, essa vontade ou não saber como lidar, faz parte desse processo. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. De uma maneira ou outra a pessoa vai evidenciar esse luto, né? Mas como nós somos seres, né, somos únicos, né? Existe essa singularidade, a gente não tem como dizer como que é e como deve ser. As pessoas podem procurar os recursos, né, terapêuticos que elas sentirem mais necessidade. Muitas pessoas procuram o acompanhamento psicoterapêutico, outras no própria unidade básica, ao falar com alguém. A gente fala muito que esse falar, ele é qualificado, mas que ele não precisa ser tecnificado. Às vezes sim, às vezes a pessoa precisa, né, tá já fazendo uma psicoterapia, um acompanhamento com um psiquiatra, seja da rede pública ou privada, ela deve dar continuidade, porque isso vai ajudar a facilitar, entender o que está acontecendo com ela, né? Mas é importante se validar esse momento que a pessoa está passando. Nós, na Acolhe, nós estamos atendendo pessoas que estão em processo de luto com familiares que perderam ou em violência urbana, né, acidente de trânsito, ou própria pandemia. Inclusive familiares, atender alguém que teve suicídio na família e que impactou diretamente, né, na pessoa. Quer dizer, o trabalho de vocês é bem abrangente, né? É atendimento ao sofrimento, no cuidado, e isso gera um cuidado de promoção de vida, né? Eu gostaria que, já vamos encerrar, eu gostaria que só repetisse, né, o horário de funcionamento, os dias, né? Só vamos relembrar aí. Então, Santa Maria Acolhe, o serviço de saúde mental especializado, que ele fica na Rua 13, funciona de segunda a sexta, das 8 às 11 e da 1 às 17. A pessoa pode entrar em contato com a sua unidade básica, né, do território, caso precise maiores esclarecimentos para acompanhamento. O site da prefeitura disponibiliza também o endereço, o telefone. Só entrar lá no site? Só entrar lá no site, pode ligar que a gente informa como funciona também quando a pessoa precisa de maiores esclarecimentos, né? E a gente está à disposição também para maiores com diálogo com a rede, com os serviços né, de mídia, até para clarificar esse processo. Tá bem. Nós queremos então agradecer a assistente social Risiere Busatti, né, que atua no Santa Maria Acolhe, da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Muito obrigado pela importante presença, muito obrigado pelos esclarecimentos, Risiere. Nós que agradecemos essa oportunidade. Está certo. O Saúde e Qualidade de Vida de hoje fica por aqui. Não esqueça, continue, né, se cuidando, tomando aí todos os cuidados. Obrigado pela sua audiência, muita saúde a todos e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4. Soluções empresariais.